Acabamos de sair da pesagem, inscrição feita, tudo certo. Agora vamos no mercado comprar os alimentos do Carb Up para finalizar aí hoje à noite e amanhã cedo. É isso aí, galera. Finalmente agora. 61, hein? Número da sorte. Vambora, tudo certo. Yeah. Umas barrinhas de proteína para poder comer na hora do evento lá, né? Praticidade. Yeah. Yeah, yeah, yeah. A primeira vai ser mamão, banana e um pacote de biscoito de arroz. A segunda vai ser um pacote de biscoito de arroz. Yeah. 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 Mano, de qual que é do mamão no dia? Mano, no dia, o que a gente quer? Funcionamento intestinal. Então, mamão vai ter uma enzima digestiva que é a papaina, que vai favorecer o funcionamento intestinal. A banana que a gente pegou aqui também vai ser uma fonte de carboidrato interessante, mas a fonte de carboidrato principal é o biscoito de arroz, porque o biscoito de arroz ele vai ter um índice glicêmico mais baixo, não vai estimular tanto a insulina. Se estimular demais a insulina, vai ter muita reabsorção de água e sódio, vai reter. Então a gente quer jogar carboidrato sem um estímulo muito grande de insulina, mas a gente também quer estimular a insulina. Então a gente também não quer jogar um carboidrato frutose pura, por exemplo. Legal. Jogar só fruta, porque vai ter bastante frutose em uma quantidade grande e a frutose não estimula a insulina da mesma forma. E aí não vai encher o músculo da mesma forma que a glicose. Legal, legal. Então aqui tem uma enzima que vai ajudar na absorção de todo o resto. Sim, é a papaina que ela ajuda na digestão, né? Na digestão. Vai fazer com que a digestão seja mais otimizada. Legal, legal. Agora chegou a melhor parte. Aí, ó, vocês podem escolher um chocolate cada um aí, ó, para comer antes de subir. Que a gente vai querer um carboidrato de absorção bem rápida, que vai ter uma quantidade boa de sódio também, que o sódio, assim que ele cair na corrente sanguínea, ele vai puxar bastante líquido para a corrente sanguínea. E aí vai aumentar bastante a vascularização. Então isso que a gente quer logo antes de subir no palco, né? Então pode pegar um chocolate e aí a gente vai pegar um salgadinho ali também, que vai ter bastante sódio, que vai ser esse o intuito, né? Legal. Carboidrato de digestão rápida que tem uma quantidade legal de sódio, para fazer a famosa bomba de sódio. Cara, dá vontade de levar todas. Dá vontade de levar uma de cada, né? Pra poder comer. Mas tem que escolher. Bom, o que mais tem aqui, mano, se a gente for ver mesmo, é esse aqui, ó. Os ovinhos, tá ligado? Amendoim. Isso aqui, ó. É sal puro. Isso aqui eu uso bastante, ó. Os ovinhos da Alma Chips. Isso aqui é o que mais tem sódio. É um dos salgadinhos que mais tem sódio. Tipo, em 25 gramas tem 289. Então, em 40 gramas, tipo assim, vai ter quase 500 miligramas de sódio. Até mais um pouco. Então, tipo, em um pacotinho desse aqui tem 500 miligramas. É bom. É muito sódio. Vamos pegar um desse aqui pra cada, já era. Pode ser. Esse aqui é o que mais tem, eu já olhei já. Todos. Todos. Já fiquei aqui meia hora aqui nessa sessão, olhando um por um, pra ver o que tinha mais sódio. Que massa. Caralho, cintura amarrou pra caralho. Eu tava pergunta aqui, ó. É, sim, é isso que eu tava querendo te explicar. Tentar jogar o ombro pra aumentar a cintura escapular sem mexer na cintura. É exatamente isso aí. É exatamente o que você tá fazendo. Que aí você fica lá em cima. Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Contraiu, abriu, deitou um pouco. Exatamente, mano. Agora encaixou perfeito. Agora dia da competição, terminando aí o Carb Up deles. O que a gente quer nesse dia? Terminar de encher o músculo com glicogênio e tirar o restante de água. Então, nesse momento,
A gente não quer jogar tanta gordura, proteína, a gente quer jogar carboidrato. E carboidrato de baixo índice glicêmico e de preferência também glicose. De baixo índice glicêmico para ter um certo estímulo de insulina menor, não ter um pico de insulina tão grande, e de preferência glicose, porque se for frutose, a frutose nem estimula quase a insulina. A glicose não, a glicose ela tem um estímulo legal de insulina. Uma fonte de carboidrato que eu gosto muito de utilizar no Carb Up é o arroz. Mais especificamente o biscoito de arroz, por quê? Porque ele não tem água, ele está seco. E nesse momento a gente já reduz bem a quantidade de água no dia da competição. A gente também não quer zerar completamente a água, porque se zera completamente a água, a gente tem que lembrar que o carboidrato ele vai para dentro do músculo junto com a água para formar o glicogênio. Então, se a gente zera completamente a água, vai ter esse problema de não formar o glicogênio e o músculo não encher. E além disso também, o corpo vai começar a ativar mecanismos contrarregulatórios para fazer reabsorção de água. Então você vai aumentar a liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético, e aí você vai começar a reter mais água. Então a gente quer manter esses mecanismos contrarregulatórios inibidos. Então a gente não vai cortar completamente a água. A gente vai manter um fornecimento de água, mas em quantidade menor. Nos dias anteriores eles estavam hiperidratando para fazer com que esses mecanismos contrarregulatórios ficassem inibidos. Agora a gente cortou, diminuiu bem a quantidade de água para fazer com que a diurese continue, que eles continuem eliminando água, certo? Então, primeira refeição aqui, o que a gente vai fazer? Um pacote de biscoito de arroz para cada. Vamos jogar também mamão para digestão, tá? Ele tem enzimas digestivas, papaina que vai auxiliar na digestão, banana também, uma fonte de carboidrato legal, para auxiliar também na digestão, fibras, tá? Então a gente vai mandar basicamente isso nas refeições agora que antecedem a competição. Biscoito de arroz, banana, mamão. O mamão vai ser só na primeira, nas próximas vai ser só biscoito de arroz e a banana. E aí, lá durante a competição, a gente também vai jogar suspiro. Que o suspiro ele vai ter carboidrato e não vai ter sódio. É um carboidrato de absorção muito rápida. Aí a gente não precisa se preocupar tanto com o índice glicêmico. A gente se preocupa com o índice glicêmico agora, com a velocidade de liberação do carboidrato. A gente joga biscoito de arroz e não açúcar, por exemplo, porque o açúcar seria liberado muito rápido. E aí liberaria muita insulina e a insulina retém água e sódio, que não é o que a gente quer. Então, por agora, a gente quer um carboidrato de liberação lenta. Lá durante a competição, como eles já vão estar bem desidratados, a gente pode jogar um carboidrato de absorção mais rápida, que já vai subir no palco logo mais. Então não vai ter esse problema. Em relação ao sódio, como que funciona o sódio? A gente também não quer zerar completamente o sódio. Porque para o carboidrato ser absorvido, para a glicose ser absorvida, ela vai ser absorvida no intestino por um transportador que se chama SGLT1. Esse transportador, ele depende de sódio para funcionar bem. Então, se a gente zerar completamente o sódio, a gente vai ter esse problema na absorção ali da glicose e aí não vai encher o músculo da melhor forma. Então, a gente quer jogar um pouco de sódio, mas não muito também, para não aumentar a retenção hídrica. Então, tem que ser uma quantidade de sódio na medida certa. Não pode ser muito, mas também não pode zerar completamente. É bem pouquinho. Basicamente o sódio que eles vão usar é o sódio que tem aqui, ó, nesse biscoito de arroz. E um pacote desse aqui vai ter mais ou menos aí uns 60, 70 miligramas de sódio, que já vai ser bem suficiente para otimizar a absorção desse carboidrato dessas refeições. Então é o seguinte, vamos fazer 2 refeições basicamente antes da competição. Primeira agora, 9 da manhã, um pacote de biscoito de arroz para cada. Eles estão numa condição muito semelhante, então as quantidades vão ser basicamente as mesmas, tá? Então vai ser um pacote de biscoito de arroz para cada. Eu já vou até liberar para eles comerem, tá? Para não passar do horário. Então um pacote de biscoito de arroz para cada, uma banana para cada também. E 2 fatias de mamão para cada. Um copo de água para cada também. Como eu falei, a gente não quer zerar nada nesse momento. Se a gente zera, vai ativar mecanismo contrarregulatório, vai começar a reter mais água, pode comer. Pode tomar e ir comendo. Que a gente quer um intervalo mínimo entre as refeições de pelo menos umas 3 horas. Para dar tempo de fazer a digestão, de absorver legal. Então a gente vai comer a primeira agora às 9, a segunda meio-dia, a competição começa às 2, 3 horas, vai ser as categorias. E aí, durante lá,
vai ter mais uns pacotes de biscoito de arroz que vai beliscando, vai comendo, o suspiro também vai comendo. E aí, logo antes de subir na última categoria, a gente vai fazer a estratégia que se chama bomba de sódio. Que aí é o seguinte, o que seria essa bomba de sódio? Basicamente, a gente vai jogar uma quantidade maior de sódio, porque até agora o sódio está bem pequeno a quantidade. Não está numa quantidade significativa. É apenas uma quantidade mínima para favorecer a absorção do carboidrato. Quando for subir na última categoria, a gente vai jogar chocolate, que é açúcar de absorção bem rápida, tem bastante sódio também. E aqui, ó, esses ovinhos da Elma Chips, eu gosto bastante de usar, porque tem muito sódio também. É um dos salgadinhos, dos alimentos que mais tem sódio. Eu já olhei bastante isso aqui. Então, uma barra de chocolate e um pacotinho de ovinho aí para cada, logo antes de subir no palco. Porque a gente vai ter bastante açúcar aí de absorção rápida e muito sódio. Qual que seria a função do sódio nesse momento? Seria uma ação imediata dele. Porque assim que o sódio é absorvido no intestino, ele cai na corrente sanguínea, caindo o sódio na corrente sanguínea, ele puxa bastante água para a corrente sanguínea também. E aí vai ter aquele efeito de vascularização, otimiza a absorção do carboidrato também. Então acaba ficando um efeito bem interessante por conta disso, essa bomba de sódio. Só que o problema é que se você manda essa bomba de sódio muito antes de subir no palco ali, vai começar a reter líquido, porque o sódio ele é absorvido, cai na corrente sanguínea e depois ele vai lá para o interstício, né, para o meio extracelular, e aí ele começa a puxar água entre a pele e o músculo, e aí fica aquele aspecto de retenção. Então, é mais ou menos 15, 20 minutos antes de subir no palco, manda essa bomba de sódio, que aí vai ter aquele efeito imediato, mas logo após, depois de 1 hora, já vai começar a reter bastante líquido, por conta desse excesso de sódio. E não é o que a gente quer. E também a gente tem que pensar o seguinte, eles vão estar com a ingestão de água muito baixa. Hoje eles não vão quase tomar nada de água praticamente. Eles vão tomar esse copo aqui, ó, e vão ir molhando a boca ao longo do dia para realmente ter esse efeito diurético ao longo do dia e eliminando água. Então, como eles não vão estar tomando água, como eles vão mandar a bomba de sódio, não vai ter tanto perigo de reter muito líquido, certo? Ah, eu já ia me esquecendo. Pega aí pra mim, fazendo favor, a comemoração pós-campeonato. Aí, ó. Uai, sério? Não, tô zoando. Isso aqui, ó, é o seguinte. O álcool, ele vai ter um efeito de bloquear o receptor de ADH, que é a vasopressina, que é o hormônio antidiurético. O álcool, ele se liga no receptor do hormônio antidiurético e impede a ação do hormônio antidiurético, que seria qual? Que seria reabsorver água principalmente, e sódio também. Então o álcool se liga nesse receptor, bloqueia esse receptor e impede que o hormônio antidiurético tenha sua ação. Porque é o seguinte, a gente fez a hiperidratação, fez várias estratégias para fazer com que o hormônio antidiurético fique inibido, com que esse mecanismo contrarregulatório fique inibido. E aí, com o tempo, com a ingestão de água muito baixa, o que vai acontecer? O hormônio antidiurético vai começar a ser liberado, porque o corpo vai começar a entender que está faltando água e que ele quer aumentar a reabsorção de água. E aí vai começar a liberar o hormônio antidiurético, e para a gente manter esse efeito inibido por mais tempo, a gente manter o efeito do hormônio antidiurético inibido, a gente usa o álcool. Não pode ser muito tempo antes da competição, por quê? Porque depois de mais ou menos umas 6 horas que você ingeriu o álcool, você tem o efeito inverso, você tem o efeito de frenagem, aí você começa a reabsorver mais água ainda. Então, quando você toma o álcool ali, pelo menos até nas 5, 6 horas seguintes, você tem esse efeito de bloquear o receptor de ADH e aí você vai impedir a reabsorção de água, certo? Só que depois de 6 horas, você tem o efeito inverso, que a gente chama de frenagem. Então, tomar o álcool na noite anterior da competição, se o atleta vai competir à tarde, é um erro fisiológico básico. Então, o álcool a gente vai tomar que hora mais ou menos? Eles vão competir à tarde. Vai ser a tarde inteira basicamente de competição, eles vão em várias categorias. Então, das 2 da tarde até umas 5, 6 da tarde. Então, a gente vai tomar o álcool mais ou menos quando começar as competições, umas 2 horas da tarde mais ou menos, para manter esse efeito diurético, né? Durante todo o período ali da competição, para prolongar mais esse efeito diurético, não deixar
com que os mecanismos contrarregulatórios, o ADH, comece a puxar mais água de novo, reabsorver mais água. E obviamente também eles não vão tomar a garrafa inteira. Na verdade, olha só, eu já tirei aqui da garrafa a quantidade que eles vão tomar. Já tá separado. A garrafa aqui é só pra gente mostrar no vídeo. Mas olha só, já tirei a quantidade aqui que eles vão tomar. Então eles vão tomar só isso aqui, ó. Eles vão tomar só isso aqui. Tava aqui, ó. Tirei um pouquinho aqui, é só um pouquinho de álcool. Só um pouquinho, não é uma quantidade muito grande também. Não é a intenção nesse momento, né? Então fechou, agora eles vão terminar de comer aí. Eu vou comer também. E aí a gente vai dar uma olhada nas poses, ver como é que tá o físico deles, como que respondeu. E a partir disso eu também vou dosar a quantidade de carboidrato que eu vou dar para eles nas próximas refeições. Porque pode ser que mude um pouco, dependendo. Um encheu mais, o outro encheu menos. Às vezes um precisa de mais carboidrato, o outro precisa de menos. Então isso a gente vai dosando e observando o físico, como que responde. Então bora lá. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. You'll crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up, way up. Crank that volume, turn it way up, way up. You'll crank that volume, turn it way up, way up. Put your hands, put your city, put your fans, put your state up. You'll crank that volume, turn it way up, way up, way up, way up, way up, way up. Vice-campeão é o atleta de número 44, Oswaldo Lima.
Campeão é o atleta de número 7, Alan Henrique. Aê, Alan! Boa! Quarto colocado é o atleta de número 61, Lucas Sodário. Terceiro colocado é o atleta de número 7, Alan Henrique. Quarto colocado é o atleta de número 61, Lucas Sodário. Quarto colocado é o atleta de número 7, Alan Henrique.